Boa tarde, Vaguinho Dias. Parabéns aí pelo resultado lá em Pato Branco, né? Poderia ter sido melhor, né? Infelizmente. Como é que foi a semana de trabalho, Vaguinho? Inclusive, hoje eu comentei ao meio-dia no nosso programa sobre as dificuldades de campo, né, que está tendo na nossa região devido às grandes chuvas aí, né? E você tem feito trabalho em campo sintético. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da semana e já os preparativos para o grande confronto contra o Joinville. Boa tarde, Jânio. Prazer falar com você. Você começou muito bem. O resultado, em termos de empatar fora de casa, um ponto, e um adversário direto, ele permaneceu os pontos que nós tínhamos, foi ótimo. Agora, o que o jogo realmente assim, mostrou para nós, e do que nós mostramos para os atletas antes de ontem, nós tínhamos que ter ganho a partida. Nós tivemos assim, grandes oportunidades, não tivemos grandes chances de gols, mas nós poderíamos ter sido melhor no último passe, na situação de fazer o gol, na situação que nós controlamos o jogo. Mais um gol tomado de fora da área, que eu tô louco com isso. Não poderia ter tomado da maneira que nós tomamos, principalmente tomamos o gol e acabou o jogo. Não se toma, não se pode. Mas o que eu tenho falado para os atletas, e é bom que a torcida também escute, é justamente assim. Nós estamos tendo vários erros, e esses erros nós estamos sim diminuindo já. Nós já estamos cortando. Talvez a gente não vá conseguir as primeiras colocações, mas nós vamos classificar. Independente quem nós vamos pegar na outra fase, que é mata-mata, nós temos que estar pronto, preparado. E é o que eu tenho feito com cada atleta, com cada jogo que se passa. O que nós melhoramos? O que nós não melhoramos ainda? O que nós temos que corrigir? É nisso que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando entre erros e acertos para ficar pronto mata-mata. Vai dar certo? É lógico que a probabilidade é maior de dar certo quando você trabalha em cima, você vê os erros, você conserta. Estamos trabalhando em cima de evolução individual do atleta. Cada atleta nosso, eu acredito que todos vocês que acompanham há mais tempo, já deve ter havido uma evolução individual, maneira de cruzar, de passar, de jogar, força. Então eu estou ainda assim, no caminho de acertar a equipe, no caminho de encontrar o melhor, testando e fazendo o melhor para chegar no mata-mata. Acredito que no momento que nós estamos, com 4 partidas que estão faltando, nós vamos buscar a classificação. Então, até buscando a classificação, o que eu estou buscando é um melhor time para o mata. E também tentar trazer mais algumas peças. Nós já trouxemos um goleiro, trouxemos um lateral esquerdo, trouxemos o Rodolfo de volante. Tem mais peças que estão para chegar. Chegou o Claudinho, mais uma peça importante para o sistema defensivo. Então nós estamos buscando, testando e tentando agora ver as peças finais, que são as peças de um meio e uma peça de atacante. Vaguinho, ainda falando sobre reforços, você deu uma declaração há alguns dias que o Marcílio teria o reforço da volta do Lucas Batatinha, né? E ele jogou lá em Pato Branco alguns minutos. Queria te ouvir sobre ele, como é que tá o Lucas Batatinha e de que forma ele pode agregar também nessa reta final da fase de grupos. Falando até do Batatinha, eu não concluí a pergunta do Jânio. Os campos, infelizmente, assim, com a chuva, com tudo mais, o nosso CT tinha jogo da base, não estava tão bom, nós tentamos preservar, nós fizemos um contato com o Cruzeiro, mas as chuvas também, se nós fôssemos lá, ia acabar com o campo do Cruzeiro, então não tivemos alternativa, então nós treinamos em campo sintético. Semana passada também, nos campos sintéticos de Itamirim, ontem nós fomos atiradores, fomos na CELD, então é a maneira que tem para treinar, é a maneira que nós temos, mas eu não deixo de treinar. E a parte tática a gente não perde. Eu antecipei o treino de semana passada no Cruzeiro, nós fizemos ali o apronto contra o Azures. E nessa agora, o nosso apronto, ele vai ser feito amanhã. Então amanhã nós já vamos usar o campo do Cruzeiro. E hoje nós vamos no nosso CT, mesmo que ele não esteja bem, mas nós vamos fazer um trabalho específico, treinamento de chutes e gol, finalização, cruzamentos, nossos atacantes façam. Então é nesse sentido. A única coisa que eu fico, às vezes, preocupado é com o Batatinha, porque ele está recém-vindo de uma cirurgia, o campo sintético não é tão bom pelo gramado duro. Então, o Batata, eu acredito que vai ser nosso reforço. Eu nem queria colocá-lo naquele campo da maneira que estava, agora contra as Azures, mas o Luan sentiu, eu até gostei da participação do Luan, achei até que ele fosse sentir alguma parte física antes, e o Batatinha eu levei para isso. Batata é uma pessoa que eu estou confiando demais. Ele é diferente, ele é muito bom, ele tem experiência, está com muita vontade. Eu acho que ele vai ser um grande reforço nosso. Boa tarde, professor Guilherme Vedano, Estoque Sport Jovem Pan News.
Como avaliar o desempenho da equipe durante essa sequência que a gente teve de 2 derrotas e um empate, diante de um clássico que a gente sabe que é um campeonato à parte e levando o histórico que o Marcílio Dias venceu aqui em casa e quer provavelmente repetir esse feito lá na Arena Joinville? O desempenho, ele não foi ruim, mesmo nas derrotas. É que houve as derrotas. Então ele apaga muita coisa boa e as derrotas foram muitos erros individuais dos gols que nós tomamos. Não foi no sentido que a equipe não vinha bem ou a equipe adversária foi superior. Em nenhum desses 3 jogos que houve agora, 2 derrotas e um empate, a equipe adversária foi superior ao Marcílio. Não foi. Nós estávamos, inclusive, vencendo o Brasil com chances de gol, controlado o jogo, primeiro tempo totalmente controlado, e levamos 2 gols de bola parada e perdemos o jogo. Mas desempenho não faltou. Mas eu gostei muito mais da entrega que houve lá nas Azuis. Houve uma entrega da parte física, de raça, de vontade de querer, de acerto, muito maior que as outras. Então eu acredito que nós estamos chegando num ponto de desenvolvimento até da cabeça dos atletas, de entender o que é a Série D, como que tem que ser a disputa e a entrega que tem que ser. Então eu acho que o Marcílio vai se entregar já um pouco mais do que foi no início, e nós também vamos tentar melhorar um pouco mais a parte técnica. A tática eles já entenderam, está faltando a técnica individual agora, o último passe, um chute em gol. Nós tivemos 4 chutes na entrada da área contra os Azuis, que ela foi toda para fora, nem no gol foi. Então isso que é a minha preocupação, o acerto no gol, que está sendo treinado, como nós estamos treinando, como está sendo. Nós tivemos entre escanteios e bolas paradas de faltas laterais, mais de 15. E nós não conseguimos cabecear em gol para fazer o gol. Então isso está sendo trabalhado, treinado, pedido, executado em vídeos. É assim. Então eu espero que a gente esteja pronto, principalmente na parte do desempenho e resultado no mata-mata. Vaguinho, boa tarde. Eu queria voltar na parte de contratação e tirar a dúvida do torcedor. O que vem dificultando a contratação desse 10, desse meia, é financeiro? É falta de um meia de qualidade? O teu esquema tático joga dessa forma e, portanto, não tem pressa na contratação? O que está acontecendo que esse 10 não chega? Não tem no mercado pelo valor e pelo perfil financeiro. Nós estamos buscando desde antes da minha chegada. Quando eu fui contratado e nós conversamos com o Guedin, e era o Frontini na época, Vaguinho, tá difícil trazer, eu trouxe o Daniel agora, é uma peça que vai encaixar no perfil, é um garoto ainda, é uma pessoa que está em crescimento, pode vir a ser, e aí nós pegamos e trouxe. Pegamos não, eu cheguei e vi o Daniel. E estou tentando colocá-lo agora para dar uma sequência de jogos, para ver se a gente encaixa. Colocamos o menino, ele vai ter todas as condições, é um grande jogador, Luiz Fabiano, mas ainda não conseguiu engrenar como se pode, como se deve, como eu quero, como precisa para um 10. Então, nesse momento, nós estamos atrás. Mas o perfil agora, por exemplo, de Série D, que tem vários 10 jogando em vários clubes, nós vamos poder contratar se, de repente, algum clube for desclassificado, nós podemos contratar. Do contrário, não pode vir. De Série C, tem muitos que não querem vir para uma Série D. Ele não quer vir. Ele só sai de uma Série C para vir para D se financeiramente para ele for muito maior. Nós não temos essas condições. Não consegue trazer. De B, piorou. Então, nós não achamos no mercado. Tem algumas pessoas que nos interessam que estão jogando uma segunda divisão mineira, segunda divisão gaúcha, mas estão jogando. E eles não podem sair agora, daqui 1, 2 semanas pode ser que saiam. Então existem alguns nomes que talvez encaixem. E perfil financeiro do Marcílio. Então por isso que eu estou tentando, a todo instante, mudar algum esquema, fazer alguma situação com os meninos que nós temos, que é o Luiz Fabiano e o Daniel que nós temos. Eu vou colocar e vou testar o Waller numa meia esquerda, porque ele tem condições pela habilidade, já jogou, então eu tenho que testá-lo, eu tenho que ver todas as maneiras. Acabou de chegar o Claudinho, você não estava aqui quando eu comentei o Claudinho é até uma peça que eu posso daqui a pouco vir jogar com 3 zagueiros, e fazer um esquema, jogar sem o meio e jogar com 3 atacantes, pode acontecer. Então tudo está sendo elaborado e feito para que a gente, dentro do elenco que nós temos, ser o melhor time possível. Vaguinho, o próximo final de semana, domingo, nós teremos um jogo diferente, né? Lá dentro do campo pode ser tudo igual, mas a gente sabe, né, que Marcílio Dias e Joinville sempre foi o grande clássico da nossa região aqui. Como que você pretende encarar a equipe do Joinville e como você tem acompanhado o Joinville? Eu sei que você é um estudioso em relação a isso. E como jogar lá em Joinville? Ir para ganhar, para empatar? O que tem na cabeça do Vaguinho sobre esse jogo? Emerson Maria, uma pessoa que nós nos enfrentamos em vários jogos já. Ele tem uma maneira de pensar o futebol, uma maneira de jogar, uns conceitos dele.
e sempre ele foi um vitorioso e conseguiu vários resultados. Então eu sei a maneira que ele joga, como ele também sabe a maneira que eu gosto de atuar e de jogar. Joinville hoje está numa situação, em termos de classificação, um pouco mais tranquila, com 19 pontos. Perdeu a liderança, mas está na frente e já está classificado. Perdeu o último jogo. A torcida cobra da equipe que vença, principalmente em casa. Todo mundo que joga em casa precisa dos 3 pontos. É uma regra hoje, de Série D principalmente. Eles não fazem gol no primeiro tempo há 15 jogos. E existe uma cobrança do torcedor. Então, como que deve estar a cabeça de todos? O Mamute talvez até inicie jogando, uma pessoa que foi contratada para jogar. Está chegando agora. Joinville em casa tem dado 10 mil pessoas, 12 mil, 9 mil. Imagine o clássico. Vai ser uma pressão muito grande do torcedor. Mas eu sei que o nosso vai. Nosso torcedor vai estar lá. Eu sei que vai estar como sempre. E vai estar nos apoiando, gritando e até igualando na maneira de gritar. Então eu estou muito confiante em relação ao nosso torcedor ir para lá. Estou confiante na maneira que nós vamos jogar. E desde quando terminou o jogo lá, contra o Azures, na nossa oração final, eu já falei do que é o Clássico Joinville. Lá eu já falei. Quem é o Joinville, como tem que ser, como que é a disputa, como que tem que ser diferente esse jogo, como tem que encarar a final, como que o atleta tem que se comportar e como que nós temos que dividir a bola. Então o atleta está sabendo. Nós vamos lá para ganhar. Respondendo a tua pergunta, nós não vamos para um empate, para andar não. Nós vamos buscar. Se não conseguir, é porque há mérito do outro lado. Mas que nós vamos buscar a vitória lá em Joinville, nós vamos. Vaguinho, eu busco muito analisar os atletas pela parte mental deles. A gente sabe que hoje o futebol, boa parte dele é jogado no mental. Como preparar a equipe diante de um confronto tão grande quanto é o clássico contra o Joinville? Comecei lá, comecei já em Pato Branco, a falar do que era o Joinville, como era, e todos os dias nós treinamos falando do Joinville, pensando no Joinville, como vai ser na cidade de Joinville, o que nós vamos enfrentar. Então, parte mental minha e dos atletas, eles estão entendendo a responsabilidade que é e o que é bom ganhar do Joinville, nós vamos lá para isso. Vaguinho, a Série D tem dado oportunidades da equipe no primeiro tempo conseguir trazer a torcida para o seu lado. Então eu queria saber desse fator também, tem muito técnico que comenta, olha, a gente vai segurar o primeiro tempo para que a gente consiga jogar a torcida do adversário contra eles. É um pensamento de, no primeiro tempo, realmente segurar um resultado para que isso possa acontecer? Porque a pressão lá em Joinville, no momento, é grande? Acredito que não, Igor. Eu vou segurar atacando, eu vou segurar jogando e vou segurar fazendo. Essa é a minha ideia, é meu conceito, é a minha maneira, eu coloco na cabeça dos atletas. Nós vamos tentar jogar como se estivéssemos em casa, vamos entender da pressão e também acredito que o Joinville deva vir para cima de nós para tentar fazer o resultado. Nós vamos segurar naturalmente como a gente tem feito, com pressão alta, marcando eles, não deixando eles jogarem, mas impor no futebol para tentar ganhar lá dentro. Vaguinho, para encerrar da minha parte, você vai ter o retorno de alguns jogadores, é óbvio que você vai fazer as suas opções, mas principalmente o Vitor Guilherme, né, que no meu entendimento é extremamente importante dentro do teu esquema tático, é um jogador que faz muita passagem, né? E do outro lado agora você tem o Jefferson, que chegou também, né? Como estão esses jogadores para esse confronto? Quem você tem à disposição? Quem você não tem à disposição? E o que você pretende fazer, principalmente na lateral direita? Volta o Vitor Guilherme? Vitor volta. Vitor vai voltar sim. Na situação da zaga que eu vou estudar melhor, como que eu vou fazer, como que eu vou atuar. Gostei da estreia do Jefferson, gostei da maneira que ele se portou. A gente sabia que ele não ia suportar o jogo todo, por isso eu treinei o Marquinhos na semana toda como lateral direito, treinei o Júlio Rush também na esquerda, porque entendia que naquele jogo o Jefferson não suportaria o jogo todo, e foi o que aconteceu. Marquinhos entrou na lateral direita, o Felipe foi lá na esquerda e conseguimos controlar o jogo. Mas o Vitor Guilherme joga, infelizmente o Alex ainda não, né? A contusão dele na partida aqui que nós tivemos, que nós perdemos para o Brasil, logo no segundo tempo ele me avisou, eu falei para ele aguentar até o máximo que queria, porque eu preciso de um artilheiro, e daí ele me pediu para sair, e daí até hoje, nós não temos ele. Acredito que contra o Barra, o Alex já possa voltar. Em relação ao Luan, que também ficou fora, nós vamos estudar, ver a melhor situação, e do setor do meio para frente, eu devo manter a mesma equipe, talvez dar uma oportunidade maior para uma sequência e sentir o que eu posso retirar desse atleta, o que eu posso ver, o que eu tenho em mãos, porque hoje ainda nós vamos buscar a classificação, queremos a vitória, mas no mata-mata não vai ter mais isso. No mata-mata você perdeu, acabou.
Então eu tenho que saber como que eu vou jogar o mata-mata e qual atleta que eu vou contar para o mata-mata. Então, nesse momento, a melhor equipe que nós temos para entrar contra o Joinville, eu vou tentar.